Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Orientação e responsabilidade. Corte de Contas do Estado e Ministério Público de Contas de Sergipe encaminham um ofício aos gestores com orientações sobre a nova lei da segurança privada, reforçando exigências para contratações e fiscalização de serviços. Tanto órgãos estaduais como municipais, eles devem estar atentos ao estatuto que prevê a regulamentação da segurança privada. Transparência em foco. Órgãos públicos concluem etapa obrigatória da autoavaliação do Programa Nacional de Transparência Pública e encaminham as informações dos portais da transparência. Quase 100% dos portais enviaram para a gente essa avaliação, um índice melhor do que no ciclo passado. Fiscais do erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE nas sessões das câmaras durante a primeira semana de junho. Presidente do TCE, conselheira Angélica Guimarães, prestigia a inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Aracaju. Membros do TCE e do MPC participam da posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe, Cleidson Nascimento Santos. Momento de renovação para o Poder Judiciário. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, a defensora pública Betina Schreiner fala sobre o acesso ao aborto legal e o atendimento humanizado às vítimas de violência sexual em Sergipe. Tudo isso e muito mais agora no TCE na TV. A Corte de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas de Sergipe encaminharam orientações aos gestores sobre a nova lei da segurança privada. O documento reforça a adequação das contratações de vigilância à legislação com verificação das regularidades das empresas, exigência de autorização da Polícia Federal e revisão de editais e contratos. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas encaminharam um ofício aos gestores públicos sergipanos com orientações acerca da observância da Lei Federal nº 14.967/2024, que instituiu o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. A medida busca adequar contratos de vigilância e evitar irregularidades nas contratações. Esse ofício circular ele significa que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas estarão atentos à regularidade das contratações de empresas de segurança privada por parte dos entes públicos. Então, tanto órgãos estaduais como municipais, eles devem estar atentos ao estatuto que prevê a regulamentação da segurança privada, a prestação desses serviços de forma autorizada pela Polícia Federal. Então é uma colaboração que nós, enquanto órgão de controle, estamos fazendo também à segurança pública de um modo geral e a regularidade desses contratos. A ideia a partir de agora é que os órgãos realizem a revisão dos seus contratos e a preparação de novas minutas, adequando já a situação da nova lei e prevendo, no caso de contratos existentes, que haja o distrato, ou seja, que seja rescindido os contratos, para que nós possamos ter apenas contratações de acordo com a lei. A iniciativa atende à solicitação formulada pela Delegacia de Controle de Segurança Privada da Polícia Federal em Sergipe. Entre as orientações estão a verificação da regularidade das empresas contratadas, a exigência de autorização da Polícia Federal quando necessária e a revisão de editais e contratos conforme a nova legislação. Isso significa que prestação de serviços de segurança, mesmo desarmada, devem ser feitas com autorização, regulamentado pela Polícia Federal e não pode, em forma alguma, haver contratações de autônomos ou cooperativas. E os órgãos públicos sergipanos realizaram a autoavaliação do ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública 2026. A ação busca aprimorar os portais de transparência e fortalecer o acesso à informação pública com foco na melhoria contínua da qualidade dos dados disponibilizados à sociedade. A etapa obrigatória foi realizada pelos responsáveis pelo controle interno dos órgãos públicos por meio do sistema Avalia da Atricom. As informações enviadas servem agora para a validação dos dados e dos portais da transparência. O diretor de Controle Externo e Obras e Serviços do TCE, José Wilson de Souza, falou sobre o trabalho. Na quinta e na sexta-feira da semana passada, nós fizemos uma pequena capacitação com a comissão que irá trabalhar com relação aos dados do portal, do programa da Portal de Transparência Pública, e desde ontem que nós começamos a validar
as câmaras municipais do Estado de Sergipe. A autoavaliação tem papel importante na identificação de inconsistências e no aprimoramento das informações disponibilizadas à população. A auditora de controle externo 1, Aline Lima, destaca que após a fase de validação, será divulgado o Índice de Transparência dos órgãos participantes no Radar Nacional da Transparência Pública, ferramenta que monitora e incentiva boas práticas da gestão e acesso à informação. Esse período vai até o dia 10 de agosto, né? Nesse prazo a gente tem que fazer a validação dos portais, revisando todos os links informados pelos controladores internos, e dentro desse cronograma também a gente oferta o período de revisão, onde os controladores terão 5 dias úteis para corrigir os critérios que a gente entendeu que não atendia a disponibilidade apontada na cartilha, né, que é o manual orientativo do PNTP, mas a gente tem uma excelente expectativa, né? Nós tivemos quase 100% dos portais enviaram para a gente essa avaliação, um índice melhor do que no ciclo passado, e a gente espera continuar alavancando o índice de transparência no Estado de Sergipe e manter, né, ou melhorar, né, sair do segundo lugar e, quem sabe, um primeiro lugar no país inteiro. E o TCE na TV abre agora espaço para divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na primeira semana de junho. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, foram julgados 72 processos. Participaram o conselheiro Ulisses Andrade Filho, os conselheiros substitutos Rafael Souza Fonseca e Alexandre Lessa Lima. Pelo Ministério Público de Contas, atuou o procurador João Augusto Bandeira de Melo. A pauta incluiu processos de embargo de declaração, auditoria de conformidade e matéria previdenciária. Na sessão da segunda Câmara, presidida pelo conselheiro José Carlos Celizola, foram julgados 3 processos. Participaram da sessão os conselheiros Suzana Azevedo e Luiz Alberto Menezes, além do conselheiro substituto Alexandre Lessa Lima, e representando o Ministério Público, o procurador Brício Melo. A pauta foi composta por recursos de reconsideração e embargos de declaração. Você pode conferir mais detalhes de todos os julgamentos no site do TCE. As sessões também estão disponíveis na íntegra no canal da Corte e no YouTube. E a presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheira Angélica Guimarães, prestigiou a inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Aracaju. O espaço reúne serviços de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência. Fruto da parceria entre o governo de Sergipe e o governo federal, a unidade da Casa da Mulher Brasileira Sergipana é a 13ª do país. Com a presença de diversas autoridades, dentre elas a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a solenidade de inauguração contou com representantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e membros da sociedade civil. O equipamento reforça a política estadual de proteção, acolhimento e garantia de direitos das mulheres, concentrando em um único local serviços especializados. Com funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana, a Casa da Mulher Brasileira reúne atendimento psicossocial, Delegacia Especializada da Mulher, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Home da Maria da Penha, Instituto de Identificação, Central de Transportes, Alojamento de Passagem, Cuidoteca e serviços voltados à promoção da autonomia econômica das mulheres. Membros do Tribunal de Contas de Sergipe e do Ministério Público de Contas participaram da posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. A solenidade reuniu autoridades e reforçou o diálogo entre as instituições. Prestigiada pela conselheira presidente Angélica Guimarães, pelos conselheiros Luiz Augusto Ribeiro, Suzana Azevedo, Luiz Alberto Menezes e José Carlos Celizola, pelo conselheiro substituto Rafael Fonseca e pelos membros do Ministério Público de Contas, o procurador-geral Eduardo Cortes, os procuradores João Augusto Bandeira de Melo, Brício Melo e pelo subprocurador Tiago Santana, a posse aconteceu no auditório do Palácio do Tribunal de Justiça de Sergipe. Durante a coletiva, o novo desembargador Cleidson Nascimento dos Santos expressou o papel da educação em sua trajetória e que nesta nova etapa irá trabalhar por uma justiça inclusiva, diversidade e por uma maior aproximação do judiciário junto à sociedade. Todas as instituições que fazem parte do sistema de justiça e mesmo em respeito ao Estado Democrático de Direito, elas devem dialogar. O diálogo ele é fundamental para o crescimento dessas próprias instituições. Diálogo respeitoso, republicano, e é isso que a gente tem buscado e eu tenho certeza que isso só vai se aprimorar. Em pronunciamento, a presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargadora Yolanda Guimarães, falou sobre o momento para o colegiado e a expectativa da contribuição do novo desembargador Cleidson Nascimento Santos. A chegada do desembargador Cleidson
é simbólica, importante, não só porque é uma vaga do 5º constitucional, né, da classe da advocacia, mas também por ele representar, né, é o primeiro negro a assumir o tribunal e com um currículo vasto, né, entre outras que eu considero mais importante, é um pós-doc em direitos humanos e eu tenho certeza que ele irá integrar esse pleno, essa corte aqui do Tribunal de Justiça e nós só teremos coisas boas, não só pela pessoa dele, que é uma pessoa humana com um currículo maravilhoso, um currículo onde eu conheço a trajetória profissional dele e ele fará e vai trabalhar por uma justiça mais inclusiva, né, pela diversidade, com a aproximação do judiciário mais ainda. Presente na solenidade, o conselheiro José Carlos Felizola fez questão de destacar a relevante trajetória do desembargador na advocacia e em seu exercício na Procuradoria-Geral do Estado, enaltecendo ainda a importância de sua chegada ao Tribunal de Justiça de Sergipe. O Dr. Cleidson, antes de tudo, é um excelente advogado, um excelente jurista, um brilhante procurador de Estado e veio da advocacia, né, no 5º Constitucional. E eu também, que tenho origem na advocacia, fico muito feliz, é uma posse muito simbólica, mas, sobretudo, é um momento de renovação para o Poder Judiciário e é um momento que a advocacia sergipana também se regozija de ver um quadro tão importante e tão simbólico assumir esse cargo. Representante do Ministério Público de Contas, o Procurador-Geral Eduardo Cortes também enalteceu a jornada profissional do novo desembargador, falando também sobre a união de forças de trabalho entre os órgãos de controle e o judiciário sergipano. É a consagração de uma trajetória de muito profissionalismo, de integridade e de representatividade, tanto da carreira dos advogados, como também quanto pessoa negra, jurista negro, e que nos alegra a todos, né? Temos certeza que o Dr. Cleidson vai corresponder a todas as expectativas da sociedade e também um grande parceiro do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, né? Ele que já esteve em outros momentos também conosco, participando de debates, participando de capacitação. Nós entendemos que foi uma grande vitória, né? Ganha a sociedade sergipana, ganha a advocacia, ganha o Tribunal de Justiça, e nós estamos muito felizes. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o jornalista Messias Carvalho entrevista a defensora pública Bettina Schreiner. O assunto da pauta foi o acesso ao aborto legal para vítimas de violência sexual e o atendimento seguro e humanizado na rede de saúde. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos discutir violência sexual e aborto legal, né? Infelizmente, o Brasil, ao longo dos anos, vem acumulando números, né, terríveis. E aí, né, há uma luta e hoje nós estamos na pujança de uma campanha para combater isso, né? Gravidez precoce, e essa luta, essa questão sobre o aborto legal. A doutora Bettina Schreiner, ela é defensora pública e a defensoria com outros órgãos, né, está envolvida nesta grande campanha que, ao que me parece, já começa a apresentar bons resultados. Doutora Bettina, obrigado por ter aceito o nosso convite nesse Diálogo Cidadão. Como é que está essa luta, essa campanha de vocês, se motiva a partir de quê? Bom dia, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui e falar sobre esse tema tão importante, né? Bom, a nossa campanha, ela iniciou ano passado, a campanha Zero Gravidez na Infância, né? Junto com a Secretaria Estadual de Saúde, a Universidade Federal de Sergipe e outras entidades sociais, porque em 2024 a Secretaria de Saúde se deparou com um dado alarmante no estado de Sergipe, que 184 meninas com menos de 14 anos se tornaram mães. Diante desses dados, né, essas instituições se juntaram para ver o que poderia ser feito para reduzir a maternidade infantil no estado de Sergipe. Então, a gente iniciou essa campanha com conscientização para os profissionais de saúde, né? Para os professores, para a sociedade em geral, e também a Defensoria entrou nessa campanha com a cartilha Violência Sexual e Aborto Legal, que entra quando não foi possível evitar essa gravidez. O aborto legal entra como uma possibilidade para aquela menina, para aquela família, caso assim desejem, de interromper essa gravidez precoce. Mas o aborto legal, né, esse trabalho de conscientização que vocês estão trazendo, capitaneado pela Defensoria,
prevê o aborto legal quando a gravidez for numa idade mais tenra, né? O aborto legal ele não é previsto só naquelas 3 situações de risco à saúde da mulher, de estupro e anencefalia. Isso, exatamente. Por isso que a nossa campanha ela é tão importante, porque atualmente no Brasil o aborto legal ele é permitido em 3 situações, como o senhor mesmo falou. No caso de violência sexual, quando aquela gravidez coloca em risco a vida da gestante e também quando se trata de feto anencefálico. Nesses 3 casos, a pessoa não precisa recorrer à justiça. Esses casos já estão previstos legalmente, basta procurar uma maternidade. Só que o que as pessoas não sabem é que no Brasil, qualquer relação sexual com uma menina, com uma pessoa menor de 14 anos, é considerado violência sexual. Então, ainda que aquela menina... chamado estupro presumido. Isso, estupro de vulnerável, né? Quando há uma violência presumida. Violência presumida, desculpa. Isso. Por que essa violência ela é presumida? Porque ainda que aquela menina, ela consinta, né? Aqui muitas aspas nesse consentimento, a lei entende que uma pessoa com menos de 14 anos, ela ainda não tem uma formação biológica, social e psicológica para estar realizando um ato sexual, né? Ela ainda é uma criança, ainda é um pré-adolescente, por isso que esse consentimento ele não será válido perante a lei. Então, aquele ato ele será considerado crime e, por isso, aquela menina terá direito a interromper a gravidez. Agora, quem toma essa decisão no caso dela não se enquadrar naquelas 3 hipóteses já previstas na legislação, né? Que é a anencefalia, a violência e tudo mais. Não houve em tese a violência, houve o consentimento. Não há risco à saúde daquela criança que está grávida, que está prenhe. Como se dá esse processo, né? Mesmo que a família não queira, ela é submetida ao aborto, tem que ter manifestação familiar, não? Não, é sempre respeitado a autonomia da criança e da família, né? O que a gente sempre orienta os profissionais de saúde. Chegou uma menina de 13 anos, né? Num postinho de saúde para, né, fazer um teste de gravidez ou fazer um pré-natal. Aquela gravidez precisa ser olhada como uma atenção especial. Não é uma gravidez qualquer de uma mulher adulta que chega lá para fazer um acompanhamento. Então, precisa ser conversado com aquela menina, né? A gente preza muito pela equipe de apoio, assistentes sociais, psicólogas. Precisam conversar com aquela menina, com aquela família, para entender como ocorreu aquela gravidez, se ocorreu num ambiente de violência, de exploração sexual. E aí é preciso ser dada essa opção para a menina. E aí cabe à menina e à família decidir. Se a menina, né, na sua autonomia, quiser levar aquela gravidez adiante, é o direito dela. Terá que, né, ser dado todo o apoio, todo o suporte. E nos casos em que há uma divergência entre a família e a criança, o SUS, a lei, garante que deve ser respeitada a vontade da criança. Então, se a criança ela quer interromper aquela gravidez, tem que ser respeitada essa vontade, ou se ela quer continuar com aquela gravidez, também deve ser respeitada a vontade dela. Uma das opções também, em vez de interromper a gravidez, é sempre levar essa criança que irá nascer para a adoção. Agora, a Defensoria Pública, evidentemente, funciona com o resguardo do direito daquela família, daquela criança. Automaticamente, diante de uma constatação de uma gravidez de uma garota de menos de 14 anos, há a comunicação legal, a autoridade policial, se instaura automaticamente um processo investigativo? Entendi. Atualmente, né, o Ministério Público, nosso colega de instituição, né, eles têm o sistema Salve, que é um sistema que deve ser preenchido por todos os agentes de saúde, qualquer pessoa que tiver contato com uma situação de violência, seja ela sexual ou não, mas uma violência envolvendo menores de idade, ele deve preencher o sistema Salve e essa comunicação ela vai imediatamente para as autoridades policiais, né? E aí é feito um início de investigação. Hoje em dia, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, ela conta com um CRAI,
que é um centro de referência e atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, se o primeiro atendimento dessa criança se dá na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, ela já é atendida pelo CRAI. No próprio CRAI é feito um exame de corpo e delito, e aí todas essas informações são passadas para a autoridade policial para que seja iniciada uma investigação policial. Então há todo esse resguardo. Agora, quando acontece, a senhora falou, todas as unidades de saúde, a gente sabe que temos regiões muito distantes pelo interior do estado, né, onde no máximo você tem um postinho, às vezes de uma casa alugada, com atendimentos muitas vezes uma vez por semana. Vocês detectaram isso? Essa campanha está chegando a esses locais? Essa é a nossa... doutora Betina. Essa é a nossa intenção, né? A gente teve um ano de campanha agora em maio, e agora a nossa intenção é começar a ir para os interiores, orientar os profissionais de saúde, que são as pessoas que estão na linha de frente, né? Lidando com essa população mais vulnerável, lidando diretamente com essa violência, para orientá-los, para que eles saibam qual é a orientação que eles têm que dar, que eles devem dar para as pessoas vítimas de violência sexual. Toda essa luta que vocês têm desencadeado já deu resultado, né? Senhores, que tivemos um avanço com a queda do número de crianças, pode-se falar exatamente crianças, né, engravidando. Isso. Em 2024 foram, né, registrados 183 gravidezes. No ano passado foram 170. Foi uma redução de 13, né? É uma redução ainda pequena, mas para a gente comemora cada número é importante, porque cada número é uma vida, né? É uma criança que foi vítima de uma violência sexual e que, infelizmente, às vezes resulta nessa gravidez indesejada e que muitas vezes perpetua desigualdades sociais, perpetua violências. Então, a gente comemora cada número, cada passinho é muito importante para a gente. Vocês têm conseguido chegar nessa base? O meu apelo para tentar conscientizar, porque não é fácil. Muitas vezes a criança nasce naquele ambiente, um ambiente próprio, onde acontecem os relacionamentos, a convivência, ela não tem acesso, né? A própria família não tem o alcance, né? Aceita namoros a partir dos 12 anos, não são raros os casos. Como é que vocês estão fazendo para chegar na base disso, na ponta disso? Uma vez que a mãe, o tutor legal da criança, ela também pode ser responsabilizada se for comprovada qualquer participação pela omissão, inclusive. Isso, exatamente. Não é fácil, né? Às vezes é algo cultural. Na minha atuação como defensora, é muito comum ver mulheres muito novas que já são avós. Então, a mãe virou mãe muito cedo e a filha vem a ser mãe muito cedo. Então, mulheres com menos de 30 anos que já são avós. E isso perpetua desigualdades, né? Porque aquela menina que é mãe muito nova acaba não podendo, termina seus estudos, não dá continuidade aos seus estudos, não consegue trabalhar, então não alcança uma independência financeira, que a gente sabe que para as mulheres a independência financeira ela é muito importante para conseguir, às vezes, sair de um relacionamento violento, de uma situação abusiva. Então não é algo fácil, mas a gente acredita muito na educação e na informação. Em Capela, né, como eu sou defensora lá, eu já tive a oportunidade, em parceria com o Conselho Tutelar, de ir em escolas e conversar com adolescentes, pré-adolescentes e com os pais deles, alertando sobre a importância da infância, a importância da adolescência na formação do ser humano, que a gente não pode pular etapas, né? Que a gravidez, o início de um relacionamento muito precoce, essa adultização das crianças que vem acontecendo muito, é algo muito prejudicial, porque socialmente e psicologicamente, biologicamente também, a infância e a adolescência elas têm uma importância na nossa formação como seres humanos e como cidadãos. Então, eu acredito, né, a campanha acredita que o principal é a educação, a informação e também a formação dos profissionais de saúde, das pessoas que estão em contato diretamente com essas meninas e com essas crianças. Conscientizar e informar, né, até em tom duro, de que é um crime, crime passivo de duras punições. Nessa atuação da senhora, quais foram teve embates, assim, aconteceram embates
familiares em que a senhora detecta que ali houve uma violência sexual, mas a menina não entende assim, a família não entende assim. Como é que vocês agem nesse caso? Ainda não tive um caso de uma menina menor de 14 anos grávida. Diretamente ainda não tive. Uma colega minha teve. A família foi toda favorável a realizar o aborto, então não chegou a ter um embate. Porém, eu já peguei um caso de uma mulher com 20 anos, com 3 filhos, que veio para fazer o divórcio, se separar do marido dela, pediu a pensão, né? E aí a gente detectou que a primeira gravidez tinha acontecido antes dos 14 anos, né? Ou seja, aquele relacionamento ele se iniciou com uma violência. E aí a gente informou que como a prescrição do crime de estupro, quando ele acontece com uma pessoa menor de 18 anos, ela só começa a contar depois dos 18, né? Então, assim, depois que a vítima faz 18 anos é que começa a contar a prescrição do crime de estupro, que é um crime com uma pena muito alta, então a prescrição também é muito alta. Eu alertei aquela mulher que... São 20 anos de prescrição? Olha, eu não vou te dar uma certeza, mas eu acredito que sim, porque é uma pena muito alta, né? Uma das penas mais altas do nosso sistema. Mas eu alertei aquela mulher que poderia ser que o ex-marido dela viesse a responder por crime de estupro, né? Por algo que aconteceu há 8 anos, mas poderia acontecer. Ela ficou um pouco assustada, mas mesmo assim quis continuar. O promotor não quis levar para frente, né, aquele caso devido ao decurso do tempo, por já ser uma família formada, que estava ali se divorciando, mas ele detectou que não tinha mais nenhum indício forte que poderia punir aquele cidadão. Mas é algo que pode sim acontecer. A gente fica ali, às vezes, num conflito de interesses, mas a gente sempre alerta a família dos riscos, né? Que muitas vezes é uma dependência financeira, né? Que acaba levando ao recuo dessas pessoas em temerem tocar essa denúncia adiante, que fatalmente resultaria na condenação, né, do agressor. Doutora, muito obrigado. Doutora Bettina Schreiner. Quem quiser denunciar, né, quais são os canais que pode encontrar junto à senhora? Bom, para denunciar uma violência sexual, né, a gente sempre orienta a Delegacia de Polícia, o Ministério Público. A Defensoria entra para garantir para as mulheres vítimas de violência sexual ou também que estejam em outras situações de aborto legal, como quando há risco à vida da mãe e nos casos de feto anencefálico, a procurarem uma maternidade. O caminho procure a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Lá não precisa fazer agendamento, não precisa chegar com nenhuma autorização judicial, não precisa chegar com boletim de ocorrência, nenhum documento. A mulher, a pessoa procura aquela maternidade, lá serão feitos os exames necessários e será feito o procedimento. Caso essa pessoa encontre alguma barreira, alguma dificuldade em acessar o aborto legal, pode procurar a Defensoria, que além da nossa cartilha Violência Sexual e Aborto Legal, nós lançamos também um outro projeto que se chama Aborto Legal, um Caminho Seguro, que visa garantir que essas mulheres não fiquem andando em hospital, batendo de porta em porta e encontrando barreiras. Então, a Defensoria Pública vai atuar para que essa mulher consiga acessar os seus direitos de uma forma sem revitimizar, sem precisar judicializar, tentando resolver tudo administrativamente. E tudo absolutamente secreto. Isso, para preservar exatamente, a integridade daquela pessoa. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Grande abraço, bom trabalho, parabéns. Obrigada. Pela campanha aí, não só da Defensoria Pública, como os outros órgãos envolvidos nesta prevenção aí, especialmente, né, acho que a campanha tenta prevenir, né, violência sexual, né, e esclarecer sobre a questão do aborto legal. Muito obrigado. Exatamente, obrigada. E o TCE na TV fica por aqui. Nesta edição, você acompanhou as orientações do TCE de Sergipe e do Ministério Público de Contas sobre a nova lei da segurança privada. Viu a autoavaliação do PNTP 2026 e o fortalecimento da transparência pública. Conferiu o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na primeira semana de junho. Acompanhou que a presidente do TCE, conselheira Angélica Guimarães, prestigiou a inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Aracaju. Viu a participação de membros do TCE na posse do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe. E no Diálogo Cidadão,
uma conversa sobre direitos humanos e o acesso ao aborto legal para vítima de violência sexual. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.